Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos começar então a nossa aula de hoje de estudos sistêmicos. Gratidão pessoal do Zoom, gratidão pessoal presencial. Bora lá então, pessoal. O que que a gente está fazendo, tá? Existem algumas pessoas aqui no Zoom, por exemplo, que estão começando agora, né? Essa é a primeira aula. Qual é o nosso propósito? Vou falar rapidamente sobre qual é o nosso propósito e o que que a gente faz nesse estudo. Nosso propósito é a gente poder entender por que, é, por que a nossa vida é desse jeito e sistemicamente entender qual é a forma de eu poder mudar comportamentalmente a minha vida através do conhecimento, tá? Então é um conhecimento sistêmico dessa estrutura que é a nossa vida. A gente tem uma pretensão, tá? De entender o sofrimento, o nosso sofrimento, o sofrimento da humanidade. E por quê? Porque o sofrimento da humanidade é um sofrimento que pode ser mapeado, né? Existe uma estrutura, uma construção, assim como qualquer coisa na vida, existe uma estrutura. Qualquer receita que a gente faça, existe uma ordem, né? Existe uma sequência, existe uma estrutura. E o que essa estrutura faz? Ela faz com que eu consiga o objetivo que eu quero, tá? Então eu me construí, todos nós nos construímos em cima de uma ordem. Não uma ordem muito bem organizada, né? Porque senão a gente não estaria entendendo que precisaria olhar para alguma coisa ou precisaria buscar alguma coisa. Então, na verdade, aconteceram situações, né? E nós criamos uma estrutura nossa. E como eu sempre digo, nós somos muito bons na nossa vida. Nós somos especialistas na nossa vida, né? Ninguém sabe melhor lidar com a minha vida do que eu, tá? E o que que eu quero hoje? O que que eu quero nessa existência? Qual é o meu propósito? O nosso propósito com esse estudo é a gente entender quem a gente é. Entender qual é o nosso mapa. Para quê? Para que eu possa fazer algum tipo de alteração. Se eu quero mudar, eu preciso me entender. Tá? Eu quero conhecer, saber mexer em algo, eu tenho que conhecer o manual. Na verdade, é o nosso manual. A gente tem que saber como é que é o nosso manual. Se a gente souber qual é o nosso manual, a gente consegue fazer diferente. Tá bom? E a semana passada, nossa última aula, nós demos continuidade no conteúdo de entender que existem dois mundos, né? O mundo interno e o mundo externo. Que o mundo interno é o nosso mundo essencial e o mundo externo é o mundo das relações, o mundo aí fora, né? A realidade. E que nós não sabemos conviver nesses dois mundos. O nosso mundo interno, que deveria ser o mundo onde as coisas estariam tranquilas, bem, né? E o mundo externo, onde a gente iria atuar com esse conhecimento, com esse entendimento no mundo externo das relações. Se fosse de uma forma ideal, seria perfeito, no formato real não funciona assim. Por quê? Porque o nosso mundo interno ele é configurado em cima das nossas experiências. Basicamente isso, nosso mundo interno é configurado em cima das nossas experiências. E o que é o nosso mundo interno? É a nossa vida. É a nossa visão de vida, a nossa visão do mundo. Partindo desse princípio, a gente vai entender, a gente vai começar hoje a ver essa estrutura, tá? Beleza, mundo interno, mundo externo, tá? Para que eu possa saber viver, me comportar no mundo externo, eu tenho que saber quem eu sou e tentar mudar alguma coisa, porque eu sei que meus comportamentos não estão legais. O que é meu comportamento? Eu não sei ter paciência com os outros, eu não sei me relacionar com o trabalho, me relacionar com os homens, com as mulheres, enfim, me relacionar com tudo. Por quê? Porque eu não estou preparado, minha configuração não está boa para isso. Então o que eu preciso fazer? Olhar para essa estrutura. Tá? E como na PNL a gente entende, dos pressupostos da PNL é esse, né? O mapa não é o território. O que é o mapa? O mapa é a nossa configuração. É a minha visão de mundo, minha visão da vida. É o meu mapa. O que é o território? A realidade. O que é a realidade? A realidade é a mesma para todos. Tá? A realidade é a mesma para todos, não muda, né? Santa Cruz do Sul, por exemplo, a política de Santa Cruz do Sul é a mesma para mim como para o Brasil. É mesmo para qualquer um de nós, é a mesma. A diferença é a forma como eu vejo essa realidade e a forma como o Brasil, pessoal, não é o Brasil o país, tá? O Brasil é nosso colega aqui, que ele se chama Brasil, tá? Então a realidade para mim é diferente da realidade para ele. Por quê? Porque eu tenho um mapa e ele tem outro mapa, né? E por que eu vejo diferente? Porque eu tenho um processo de construção, ele tem outro.
Tá? Então, qual é o nosso pretexto, a nossa presunção? Tentar entender esse mapa, tá? Estudar esse mapa, para que cada um possa olhar para a sua vida e entender detalhadamente de onde vêm as suas dores e começar a construir, entender essa rede. Essa rede. Então, o que eu quero passar para vocês são ferramentas, né, para começar a construir essa rede devagarinho. Não adianta eu posso pegar, chegar aqui e fazer um estudo com vocês de todo aquele mapa. Lembra que eu mostrei para vocês aqui? Todo mundo ficou de cabelo em pé? Né? Isso aqui foi a construção, isso aqui foi o mapeamento que eu fiz. Foi o mapeamento que eu fiz dessa estrutura aqui, ó. Esse é o mapeamento dessa estrutura, tá? Agora, se eu abrir isso aqui, começar a explicar ponto por ponto, vai ficar confuso, entendeu? Eu levei, sabe, levei muito tempo, muitas horas pensando, analisando, muito conhecimento eu tive que utilizar para poder mapear. Esse aqui é o mapa. Esse é o mapa da humanidade, assim que nós construímos o nosso mapa. Qual é a minha presunção? É começar a estudar gradativamente cada elemento desse, para que a gente possa chegar nesse elemento principal, que é o comportamento humano. O meu mapa é a forma como eu me comporto. E o meu comportamento humano está diretamente ligado ao mundo externo. Então a nossa presunção é essa, estudar esse mapa, tá? Criar esse mapa. E onde que nós começamos? Pela estrutura. Todo aquele desenho que eu mostrei para vocês lá, que eu fiz, aquele mapeamento que eu fiz, né? Da construção do ser humano, tá? Ele se baseia praticamente em 3 pontos, tá? 3 pilares. Ou seja, o comportamento humano ele tá ligado diretamente ao estado emocional que a pessoa se sente, que a pessoa está, e o estado emocional está conectado com a representação interna que ela faz da vida dela. Como que ela vê o mundo. Então, para que eu possa ter um comportamento, eu preciso me sentir de um jeito, tá? E para que eu possa me sentir do jeito, eu preciso entender qual é a minha representação interna. O que é uma representação interna? A gente já viu isso em algumas aulas atrás. Representação interna é como significam as coisas. O que representa para mim dinheiro? Né? Qual é o estado emocional que o dinheiro me traz? Qual que é o estado emocional, por exemplo, que um relacionamento de casal me traz? Maternidade, paternidade. O que essas experiências, essas identidades me trazem? Porque tudo traz um processo emocional, né? Na realidade, todas as nossas atitudes, os nossos comportamentos são baseados em comportamentos emocionais. Eu busco por trás disso uma emoção. Tudo é emocional. Então, eu não gosto, eu sempre falo, eu não gosto de dinheiro, eu gosto do que o dinheiro me traz. Ah, o dinheiro te traz o que, Gerson? Te traz, sei lá, um carro novo? Sim, traz um carro novo, mas eu não gosto do carro novo. Eu gosto do que o carro novo me traz. Ah, o que o carro novo te traz, Gerson? Então, te traz oportunidade de passear? Sim, gosto, mas não é isso que eu quero. Eu quero que o sentimento que a vontade de passear, de poder passear num carro novo me traz. Então, o dinheiro para mim não é o carro, não é o que o carro pode para onde pode me levar, mas sim o que eu vou sentir quando ele me levar para tal lugar. Então, todas as nossas buscas são buscas por estados emocionais. E a gente transita em estados emocionais o tempo inteiro. E as nossas buscas a felicidade é um estado emocional. A alegria é um estado emocional. Entende que o estado emocional, e a gente vai entender isso quando a gente for estudar estado emocional, tá? Que o estado emocional, ele tá ligado diretamente ao ambiente que eu estou, né? E a forma como eu vejo, né, as minhas relações. Então, o estado emocional é a nossa busca. Nós buscamos tudo por um estado emocional. Paz, quero paz. O que é paz? Paz é um estado emocional. Entende? Amor é um estado emocional. Ninguém gosta de amor, ninguém gosta do que o amor traz. Alguns, para um amor, um estado emocional diferente do outro. Né? Às vezes o amor para relacionamento de casal, amor de casal, às vezes para um tem que ser um relacionamento mais agressivo, né? Mais agitado, outros preferem um relacionamento mais em paz. Então amor para um é mais paz, para outro é mais agitação, mais variedade. Então, estado emocional é a nossa busca. E eu só vou conseguir saber o que eu quero
Sabe? O que representa, por exemplo, dinheiro para mim, conforme a minha representação interna. Minha representação interna. E de onde que vem isso? Lá de trás. Das nossas experiências. Isso que a gente vai ver, tá? Das nossas experiências. Uma dúvida, pessoal? Tem uma dúvida, pode perguntar, tá? Continua do mesmo formato. Não é palestra, é estudo, tá? Então a gente tem... Prazer é um estado emocional. É. Prazer é um estado emocional. Prazer é um estado emocional. Por quê? Por quê? Prazer é um estado emocional por quê? Porque às vezes tem pessoas que têm prazer na dor. Entende? Eu tenho prazer na... Olha só que interessante, né? Ela pensou se prazer... A Milena perguntou. Prazer é um estado emocional? Sim. E prazer depende muito de cada um. Depende da representação interna que se dá. Às vezes prazer é um estado, né, de dor. Né? Porque representa para mim dor às vezes. Entendeu? Então eu tenho prazer com a dor. Depende muito do que é da minha representação interna. Entendeu? Prazer para mim é agitação. Prazer é para balada. Entende? Prazer pro gesto não é na balada. Para mim, prazer é para um campo, embaixo de uma árvore, sentar lá e ficar quietinho lá. Ouvindo os passarinhos. Entende que o prazer, desse estado emocional que o prazer dá, depende muito de quem eu sou, da representação interna. Então, alguns anos atrás, prazer para mim era ver televisão. Me trazia um estado emocional importante para mim. Eu tinha prazer de sentar na frente da televisão, ligar a televisão e ficar vendo o jornal, ver as novelas, né? Depois ver um filmezinho e dormir. Essa era a minha rotina, esse era o prazer que eu tinha na minha vida, era isso. Hoje em dia eu não tenho mais prazer de ver televisão, nem gosto de ver televisão. Como para uns o prazer, a dor é o prazer, né? A dor é o prazer. Sim, depende. Como assim uma pessoa gostar de dor? Tem pessoas que gostam de dor. Tanto buscam, tá? Não, existe essa questão do sadomasoquismo, mas eu não tô me relacionando com isso, tá, pessoal? Eu tô dizendo assim, ó. Pense assim, ó. Quer ver? Ó, isso é inconsciente. Quer ver só? Tu quer ver só, Elis? Sabotagem. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco, tá? Hoje ainda, talvez a gente veja ainda. Sabotagem. Eu sofro, eu procuro sofrimento. Procuro sofrimento. Eu procuro pessoas que me maltratem. Procuro homens que abusam de mim. Eu sou mulher. Procuro homens que abusam de mim. Procuro mulheres que me abandonam. Por que eu procuro? Porque isso me dá prazer. Ah, Jéssica, mas que prazer é esse? Inconsciente. Por causa da representação interna, eu preciso. Porque senão eu não procurava. Entende que o prazer é uma caixa e dentro dessa caixa existem muitas situações e é por isso que nós sofremos, porque conscientemente a gente não entende que procurar alguém que nos maltrate é bom, mas inconscientemente é aquilo que eu preciso fazer. Então daqui a pouco eu posso estar achando que é alguma coisa boa, um estado emocional bom, mas no fundo não é. Não é. Não é, às vezes não é. É como se trocar? É um prazer que Exato, leva ao sofrimento. que leva ao sofrimento, é uma sabotagem, é um suicídio, né? Eu considerei há uns dias atrás uma pessoa, um homem, e eu achei muito interessante aquela constelação dele. O que a constelação dele mostrou? Que ele tinha uma questão muito forte com a mãe dele, tá? Uma questão muito forte, uma geração atrás, uma mãe bem dura, né? E a mãe tinha muitos problemas relacionais com a família dela, né? Com o pai, ela tinha muita questão de abandono do masculino e casou com alguém que a abandonou também. E o que aconteceu? Ela pegou o último filho, o filho mais novo, para ela. Ela escolheu o filho para ela, entendeu? E começou a botar pressão em cima daquele filho desde pequeno, para que ele era o responsável por ela. Então essa criança cresceu com medo disso, na pressão, né? E ela chantageava essa criança muito, e ele cresceu com essa história de que ele era o responsável pela mãe e tinha medo da mãe. A mãe chantageava o tempo inteiro, medo da mãe, né? Filho mais velho, mais novo. Essa criança cresceu, e o que aconteceu? Ele arrumou uma esposa, arrumou algumas mulheres, nenhuma delas casava, mas encontrou uma mulher que se encantou, se apaixonou, e é essa que eu quero. E não tinha nada que tirasse da cabeça dele. Ele se apaixonou e casou com essa mulher. Ficou 30 anos casado com essa mulher. Essa mulher era igual à mãe dele. Chantageava, pressionava,
prendia. Ele sentia do mesmo jeito que ele sentia com a mãe. Mas ele não conseguia se separar dessa mulher durante 30 anos. Cara, mas se alguém está te machucando, por que você não separa dessa pessoa? Porque você não pode, porque é aquilo ali que você precisa. É uma busca, entende? Que essa conexão, que você está nesse lodo, você não consegue sair desse lodo porque... esse lado, ele não conhece o outro. Ele não consegue, não conhece o outro lado. Porque inconscientemente existe uma estrutura de que eu preciso ficar com a minha mãe. Entendeu? E já que eu não estou mais com a minha mãe, eu estou agora com uma mulher que é igual a minha mãe, e eu passo as mesmas coisas com ela e eu não consigo sair dali. E ele separou, já estava uns 2 anos separado, essa pessoa me procurou para constelar, porque ele não conseguia se liberar dela ainda. Mesmo separado, ele pensava nela todo dia, e ele não arrumava outra mulher, porque ele tinha medo que ela pegasse ele se soubesse que ele estava com outra pessoa. Entende? Que prisão que esse homem estava, foi aonde? Lá da infância, lá prisão relacionado com a mãe. Tem vendo que isso é prazer? Eu fico 30 anos preso por prazer. Dói, mas é prazer. Foi que nem o caso que foi nome esposa daquela moça, né? Marido batia. O que o marido batia. Eu ia dizer isso agora, tipo, tem muitas mulheres que são geralmente mais velhas, que estão casadas já há muitos anos, que o marido maltrata, mas tipo, elas não saem dali. Saem. Mas nem precisa ser mais velhas, muito novinhas. Muito novas. Eu trabalhava lá em casa tem 23 anos. Que apanham, são maltratadas e não conseguem sair. Não conseguem se liberar. Hoje em dia parece que a gente tem mais informação do que as mulheres de antigamente. Sim. Então, tipo, a mentalidade também já é diferente. Isso de antigamente era sempre. Verdade. Tá quieta, não vou falar nada. Tá. Entende, pessoal? Então, olha só. Essa estrutura aqui, essa tríade aqui. Você lembra quando a gente estudou personalidade? Lembra quando a gente estudou personalidade? Como é que se constrói uma personalidade? A personalidade é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Lembra? Então, na verdade, o meu mapa é a minha personalidade. Então, se a gente olha uma pessoa, o jeitão que a pessoa é exatamente, a gente vê exatamente como que ela pensa, né? Como que ela sente e o que ela faz. A gente está vendo o mapa da pessoa. O mapa não é o território. Vamos estudar o mapa? E como é que a gente vai começar? Por onde a gente vai começar? A gente tem que começar pelo princípio da construção, que é a representação interna, que é um conteúdo mais denso, mas é aí que a gente tem que entender. Não adianta eu dizer para vocês, se não vira, sabe o quê? Vira um estudo motivacional, né? Eu posso dizer assim, pessoal, se comporta diferente, façam isso, façam aquilo outro, não façam isso, não façam aquilo outro, mas é que eu tô dando um conteúdo para vocês que vocês não vão conseguir absorver. Ninguém consegue absorver desse jeito. Eu consigo absorver por 2, 3 dias. Depois eu volto para casa. Entendeu? Não adianta eu dizer para vocês assim, pessoal, vamos mudar o comportamento, né? Vamos ser mais bondosos, ser mais amorosos, vamos olhar melhor para o próximo, não vamos criticar, vamos fazer fofoca reversa, né? Fofoca reversa é legal, aprendi esse termo esses dias, né? Entendi, é legal. Vamos fazer uma fofoca reversa, vamos falar de bem das pessoas, né? Vamos falar com o Walter, né? O Walter é um cara legal. Pô, o Walter fez umas coisas muito legais lá, né? Entendeu? Não adianta falar isso para a gente ter isso na ideia, né? Isso é só motivacional, isso vai me motivar, vai me deixar assim, mas não vai permanecer. Por quê? Porque dentro de mim tem uma estrutura. E a gente precisa mudar essa estrutura, precisa entender isso, tá? A gente precisa mudar a forma como eu vejo a minha vida. Representação interna. O que é? É a forma como eu significo as coisas, tá? Vocês lembram de um exercício que eu fiz uma vez com vocês? Acho que a maioria estava aqui. Era veículo de nomeação. Que eu mostrei para vocês como que a gente significa as coisas. Lembra? Então, por exemplo, se aparece... Você acha que não estava, né? Não. Por exemplo, sempre que eu tenho uma oportunidade, tá? Nova, tá? Aparece algo novo para mim, antes de dizer se eu quero ou não quero, eu analiso. Eu ainda falei do chinês, né? Exatamente, do chinês, tá? Eu analiso, tá? Então, por exemplo, tá? Só lembrar. Se aparece para mim, eu sou solteiro, aparece para mim
uma mulher na minha frente. Pá, tá? Conheço uma pessoa, uma mulher. Antes de decidir, tá? Se eu vou me interessar por essa pessoa ou não por essa pessoa, eu faço uma consulta. Prestem atenção. Eu faço uma consulta, tá? Dependendo das características dessa pessoa. Digamos que seja uma loira. Uma alemã, uma loira, tá? Antes de decidir se eu quero ou não quero, se eu vou ou não vou, se eu me interesso ou não me interesso, eu consulto. O que eu consulto? Meu passado. Então eu olho para trás. Para onde que eu olho? Para minha consciência pessoal, para minha consciência familiar, para minha consciência coletiva. 3 casas emocionais. Aí eu olho para quê? Consciência pessoal. Mulher loira, bonita, visualmente bonita, na minha vida pessoal. Qual é a referência que eu tenho? Mãe. Teve alguma experiência? Pode ser. De repente, aí, parecido com a minha mãe, me chamou a atenção. Igualzinha a minha mãe. Pode ser que eu não tive nenhuma experiência com uma mulher loira. Novidade. De repente eu tive uma mulher loira na minha vida que me sacaneou. Dor. Tá vendo? Tá vendo as emoções, o estado emocional? Dor. Mãe. Nossa, que bom. Né? Porque eu tô precisando da minha mãe. Abandono. Nossa, carinho. Carinho. Entendeu? Então que essa mulher, dependendo da minha experiência pessoal, ela vai significar algo. Pode significar um abandono, né? Uma mulher que me traiu, de uma novidade, uma mulher que eu nunca tive, uma mulher loira na minha vida. Pode significar alguém muito parecido com a minha mãe, né? E o que eu busco também pode ser um abandono, pode ser alguém que me acolha. Então significa algo. Mas pode significar nada. De repente não existe nenhum histórico de mulher loira na minha vida. Isso que eu ia dizer. Tipo, naquela vez eu não tive nenhum japonês. relacionamento. Sim. Mas eu já logo falei que eu não queria. Sim, mas por algum motivo. Entende? Tipo, era uma novidade. Tá vendo? E eu vou usar agora, quer ver? Eu vou usar o teu exemplo agora na mulher loira. Olha só, me acompanhe, tá? Mulher loira, no meu mundo pessoal, na minha consciência pessoal, não tem nada. Não tive nenhuma experiência com uma mulher loira. E aí eu vou olhar para onde? Para minha consciência familiar. Tá? A minha consciência, vou pular familiar. Quero usar um exemplo. Coletivo, tá? Onde que eu moro? Eu atualmente, né, eu moro há 20 e poucos anos em Florianópolis. Florianópolis, tudo bem, existem mulheres loiras, mulheres negras, mulher japonesa, tem uma variedade enorme de mulher lá. Ela é um miscigenado, tá? Mas mulher loira não tem nada que me cause dor, por exemplo. Não tem nada, eu tenho amigas loiras, ponto. Tá, beleza, tá tranquilo. Por enquanto a mulher loira tá ali ainda. Aí eu vou para minha família, a minha consciência familiar. Quando eu olho minha consciência familiar, eu vejo que a minha família, sim, ela tem uma descendência indígena, espanhola, portuguesa e italiana. Eu sou essa miscigenação toda, tá? Lá de pai e de mãe. E aí, pessoal, digamos que na minha descendência existe isso, tá? Na minha descendência, tá? Da indígena, um trauma, uma dor causada pela colonização do Rio Grande do Sul. Porque quando os alemães colonizaram o Rio Grande do Sul, os povos indígenas foram afastados das terras deles. Eu estou botando só outros povos também, mas estou falando só dos alemães, tá? E o que aconteceu então? Né? Os brancos, os alemães, as mulheres loiras, os homens loiros, expulsaram o meu povo da terra dele. E acontece o quê? Tem um trauma dentro dessa minha consciência familiar que referencia pessoas brancas, mulheres loiras, ponto. Trago isso para mim. É tudo inconsciente. Dentro do isso é uma representação. Isso é uma representação interna. E o que acontece? Eu pego essa dor da mulher loira, essa coisa negativa, e trago para frente e olho para a mulher hoje e falo assim: bonita, né? Mas não quero. Dou um passo atrás. Entende? E não sei por quê. Simplesmente uma mulher linda, maravilhosa, podia ser a mulher da minha vida. Eu não quero. Por que eu não quero? Porque ela representa para mim uma situação de dor. Que veio de onde? Da minha família.
E a gente vai ver isso depois quando a gente estudar mais a fundo, tá? Então o que que é isso que eu falei para vocês? Isso é uma representação interna. E isso a gente faz com tudo, tá? A gente faz quando, por exemplo, recebe um aumento de salário, quando a gente consegue um emprego que vai ganhar muito mais do que a gente ganha, quando a gente recebe, por exemplo, uma crítica, quando a gente tem a oportunidade de, sei lá, de viajar, quando a gente conhece alguém novo. Então, existe todas as situações, tudo na minha vida, toda na nossa vida, tudo que é novo antes de ser escolhido, ela é representado. Por quê? Pela representação interna que eu tenho do mundo. O mundo todo tem uma representação interna, que é representado pela minha história. Herança. Tá, mas e Não só herança, experiências minhas também. Minhas também. Porque se, por exemplo, se a mulher loira, eu tô olhando ali para Fernanda, ela não é loira, mas eu tô vendo uma loira ali, tá? Tá vendo aqui, ó? Então, a mulher loira pode ter sido, por exemplo, me traído, né? E aí quando eu olho para a mulher loira, eu lembro da traição. Ela é igual a minha traidora, vai fazer igual. Então eu não quero. E pode também não ter nada, como por exemplo o exemplo que nós fizemos na outra vez da Milena, que eu botei um japonês, né? De repente na minha história, olha como é que é, ó. Na história dela, ela pode nunca ter conhecido o japonês. E aí quando ela conhece o japonês, ela fala assim, a primeira coisa que ela diz, mas eu não quero. Mas você não pode ter conhecido. Mas o que o japonês representa dentro da tua história familiar e da história coletiva? O que é a raça? O que uma raça diferente? Não é consciente, é inconsciente. A gente vive um mundo inconsciente. Lembra que eu digo sempre para vocês? 95% das nossas ações estão aonde? No nosso inconsciente. Essa representação interna do mundo, tá? Não é consciente, é tudo inconsciente, está aqui dentro do meu inconsciente, meu subconsciente. E a minha representação interna, o que ela faz? Ela está baseada nas experiências, ponto, tá? Experiência. O que é experiência? Tudo que aconteceu comigo. Tá? E não só as minhas experiências, qual é a lógica? Eu sou a soma das minhas experiências, certo? Que começaram onde? Na concepção, no ventre da minha mãe, começaram as minhas experiências, já começaram no ventre, mais as experiências dos meus antepassados. Então, quando eu falo em experiências, eu não estou dizendo só as minhas experiências de vida. Então, por exemplo, quer ver? Eu pego uma menina, por exemplo, como a Milena, que tem 20 e poucos anos, entendeu? E ela pode ter muito mais dor do que uma pessoa de 60 anos de idade, de 80 anos de idade. Ela já traz. Como assim, dor? Dor, sofrimento existencial. Entendeu? Dor existencial. E a gente vê muito isso, dentro da psicoterapia eu vejo muito isso. Jovens, crianças, 10, 12 anos que parecem, sabe? Que estão carregando o mundo nas costas. O mundo nas costas. Tá, mas espera aí, mas viveu só 12, 13 anos, como é que ele adquiriu experiência suficiente para isso? Não foi a experiência que ele adquiriu, não foi a experiência dele. Foi experiência herdada. Herdada. A gente vai entender isso. Por isso que daí eu não entendo porque eu tô aqui, né? Exatamente. Por isso que jovens e por isso que é uma grande incidência de suicídios, de depressão entre jovens, de tentar buscar uma recompensa rápida através das drogas, sistema de recompensa. Entendeu? Por quê? Porque não é só a minha vida, mas sim também aquilo que eu carrego, que eu recebo da minha ancestralidade. E se a gente olhar para os nossos antepassados, a gente vai ver que não foram fáceis as coisas lá, né? Só olhar para umas 2 gerações atrás. Como é que as coisas eram? Né? Terríveis. Mas, na época, era comum, era normal. O abuso de mulheres, mulheres não podiam fazer nada, né? As mulheres eram treinadas para ficar quietas, para aceitar, né? Eram educadas para isso. A educação da mulher era essa. Tu vai casar, vai obedecer o teu marido, e o que ele falar é lei e deu para bola. Não pode levantar nem a cabeça, né? Mas, tipo assim, daqui uns anos pra frente também a gente vai pensar, eles vão pensar que Exato. a nossa vida era cruel. É o processo evolutivo. Mas, na verdade, não é tanto assim. É o processo evolutivo. Dependendo como estarão, sim. Depende, não vai ser. Porque se você chegar, quer ver, ó?
Se você olhar para pegar a geração da tua avó, Milena, Sim. e se você pudesse pegar uma máquina do tempo e voltar lá na tua avó, na relação da tua avó com a tua bisavó, a tua avó novinha, 13 anos de idade, 12 anos de idade, e perguntasse assim, como é que é a tua mãe? Não, minha gente boa, tranquilo, me bate e tal, mas tá tudo certo, aqui a gente é assim mesmo que funciona. Ah, mas tu acha que ela tá errada? Não, não tá errado, eu tô assim mesmo. Por quê? Porque para eles estava tudo tranquilo, estava tudo certo. Como hoje para nós assim, as coisas estão indo bem. Para eles estavam indo bem também. O ambiente era aquele, a evolução era aquela, entendeu? Tu chega, por exemplo, para uma criança, pega uma criança, por exemplo, que vive em um ambiente, né, onde tem necessidade. Para ela está tudo certo. Ela teve necessidade a vida inteira, então ela sabe que amanhã ela vai ter necessidade também, que ela vai querer comprar um Nescauzinho lá e não vai ter Nescauzinho para comprar. Ela vai ter que tomar um leite puro lá, um leite aguadinho lá, um cafezinho, porque ela sabe, não, mas tudo bem, amanhã também não vai ter, depois de amanhã não vai ter, porque nunca teve, como é que vai ter agora? E aí se tu pega essa criança e tira ela dali e leva para casa de alguém e dá um todinho bem legal para ela assim, nossa, que mundo é esse? Não conheço esse mundo, entende? Que o nosso mundo, as nossas atitudes, nosso modo comportamental, uma geração atrás ela é muito mais evoluída, e assim como as próximas gerações também vão olhar para ele e dizer, nossa, como é que aquela galera naquela época ela conseguia fazer isso ainda tinha essa dificuldade ainda, entendem? Que é o processo evolutivo. Mas a gente não foge de quê? Das heranças, tá? Então, as minhas experiências, me acompanhem, não me percam aqui. As minhas experiências, elas são experienciadas em cima de alguns fatores, tá? Eu visto algumas armaduras, eu visto algumas, sabe? Uma vestimenta para lidar com as minhas experiências, e elas estão diretamente ligadas a quem? As minhas crenças, os meus hábitos, os meus padrões, os meus traumas e as minhas heranças. Esses 5 fatores aqui, é a forma como eu vivencio as minhas experiências. Por isso que cada um tem um jeito de vivenciar algo. Cada um tem um jeito de se conectar a algo. Por quê? Porque crenças são diferentes, a gente vai estar um por um, tá? Isso aqui. Tá? Crenças são diferentes de cada um, de um para o outro, hábitos são diferentes de um para o outro, os padrões são diferentes, os traumas são diferentes e as heranças são diferentes. Por isso que nós seres humanos, nós somos diferentes uns dos outros. Ah, Jéssica, mas esses 2 irmãos nasceram na mesma casa, foram criados pelos mesmos pais, comeram a mesma comida, e por que são tão diferentes? Porque é por causa da visão. E a gente vai entender depois quando chegar aqui, ó, os traços de personalidade, tá? Por quê? Pelo movimento, pelo posicionamento que tomaram diante das heranças que eles tiveram. Às vezes no mesmo ambiente eles tiveram acesso a experiências diferentes, visão diferente. Representações internas diferentes. Representação interna diferente. Entende? Que a representação interna é construída disso aqui, ó. Tá? Isso aqui eu crio minhas experiências, eu tenho um modelo, isso aqui é um modelo. Eu tenho um modelo diferente. Então, tipo, se eu sei, né, que eu estou evoluindo, se eu tiver várias experiências, eu posso mudar a minha representação interna. Sim, por isso que nós estamos estudando. Nós estamos estudando para que a gente possa entender isso aqui, modificar as nossas experiências e modificar a nossa representação interna. Tá, mas por exemplo, se... Tá, lá a mulher loira, né? Se, tipo, ela te representa alguma coisa que não é legal. Uhum. Mas daí tu vai ter uma experiência de novo com uma outra mulher loira. Uhum. Tu vai toda vez lembrar daquilo. Como que tu vai mudar isso? Se eu entendo... Se eu entro nesse movimento aqui, eu recebo essa informação e eu consigo compreender isso, eu consigo fazer diferente. Eu consigo ver diferente. Entender que aquela porque aí quando eu vejo, vamos botar o exemplo da mulher loira, né?
Quando eu vejo a mulher loira e eu sei e eu entendo que eu recuei 10 vezes de uma mulher loira, por quê? Por causa de um trauma do passado ou por causa de uma reputação interna minha, eu vou experienciar. Eu vou entender que não é que aquela pessoa não é igual a outra. E esse é o problema. Não é a causadora daquela E esse é o problema é o relacionamento de casal, só um pouquinho, Milena. As pessoas dizem assim, não, eu não consigo me relacionar, porque sempre que eu consigo amar um homem novo e qualquer coisa eu acho que ele vai fazer igual ao outro, entende? Que eu estou trazendo o outro para cá, sabe? Entendeu? Que eu estou trazendo o outro para cá. Enquanto eu não entendo isso, que o outro é o outro e o novo é o novo, eu não consigo me relacionar com o novo. Então, quando eu entendo, Milena, eu mudo dentro de mim essa repressão interna. Para que serve o estudo? Para que serve o conhecimento, o autoconhecimento? Eu entender, observar que eu posso experienciar um novo que não necessariamente não vai ser igual. Mas daí quando tu tem a consciência, tu pode escolher conscientemente se relacionar ou não. Exatamente. Você faz força para isso. Você acha, por exemplo, o que o Gerson faz? O Gerson, eu tive muitas experiências. A minha representação interna é, né, forte por causa de heranças genéticas, epigenéticas, predisposições, experiências de vida, enfim, tal. Eu mudei a minha representação interna através de quê? Da consciência. As predisposições continuam, tá? Porque é herança. Só que eu escolho querer ou não querer, fazer ou não fazer. Entendeu? Através de quê? De uma escolha consciente. Eu uso o meu consciente, né, para poder modificar o meu inconsciente. E como é que faz isso? Porque olha só, olha como é que é um negócio bem interessante. Nunca vamos estudar isso. Olha só como é que funciona. Eu tenho meu inconsciente e tenho o meu inconsciente, vou botar embaixo, mas não é embaixo, tudo junto, né? Eu tenho meu inconsciente e tenho meu consciente em cima. Quem manda é o inconsciente, 95%. Freud já dizia, 5% é meu consciente, tá? Como é que eu faço para reprogramar meu consciente? Através de quem? Da minha consciência. O inconsciente é o programa, o consciente é o hardware e a minha consciência é o programador. Porque todas as minhas experiências foram baseadas em quem? Na minha consciência. E a minha consciência está baseada em quem? Nas minhas crenças, nos meus hábitos, meus padrões, meus traumas. Então eu configurei o meu inconsciente através de quem? Da minha consciência. Por isso que a gente precisa entrar num processo de expansão de consciência. Porque quando eu faço uma expansão de consciência, eu consigo decidir o que eu quero e o que eu não quero. Eu quero a mulher loira, eu quero o japonês. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser próspero, eu quero ter prosperidade. Eu quero ser um bom homem na vida. Se minha consciência estiver expandida, se eu subir o elevador, lembra a metáfora que eu utilizo? Se eu subir o elevador para o 30º andar, ver que a minha vida é muito mais do que uma quadra, eu consigo reprogramar o software. Eu não uso o hardware, eu não uso o consciente. O que eu estou vendo, eu uso como eu vejo a minha vida. Compreende que a expansão de consciência é um processo? Por isso que, por exemplo, quem já tomou ayahuasca entende isso, né? Quando você toma medicina, o chá da ayahuasca, o que você faz? Durante 5 horas você sai do teu estado inconsciente, você entra na tua realidade de consciência. E ali você vê e você sabe exatamente o que tem que fazer. E o interessante é isso, você sabe exatamente o que tem que fazer. Você vê a dor daqui, a dor dali, as cagadas que você fez lá. Cagadas eu não posso falar no YouTube, vou ter que cortar isso depois. Você faz aqui, faz ali, e aí você vê aquilo ali, nossa, fiz tudo isso, mas você tá com a tua consciência tão expandida que você sabe exatamente o que você tem que fazer para resolver. Não fica naquela história assim, sabe? Cara, fiz um negócio com meu filho, com a minha ex-esposa, meu Deus, você fica martirizando, que dor. Conscientemente a gente faz isso, né? Nossa, que sofrimento, sofrendo por algo que fez, sofrendo por uma atitude da mãe, por uma atitude de uma traição, uma atitude de um amigo, de um irmão que traiu, dói aquele negócio, por quê? Porque tu não sabe como resolver isso. E aí quando você expande a tua consciência, tu sabe. Tu vê a dor, tem a dor ali, mas eu sei como é que eu tenho que lidar com isso.
Entende? Que na ayahuasca, no chá na medicina, você tem uma injeção, né, química, natural, que te expande a consciência, mas você pode fazer isso sem medicina. Através do quê? Do conhecimento, do autoconhecimento, da análise, se autoanalisando. Não precisa pagar um psicólogo. Lógico, se quiser pagar um psicólogo, tudo bem, né? Mas se você não necessitaria de pagar um analista para fazer isso, se você tiver conhecimento. Por isso que o conhecimento é tão importante. Por isso que o Gerson frisa e bate tanto nessa questão. Conhecimento é muito, muito, muito importante. E autoconhecimento. Autoconhecimento, quem eu sou. Por isso nós estamos estudando isso aqui. Por isso nós estamos estudando o nosso mapa. Nós precisamos de um autoconhecimento. Tá? Tá. Quase terminando a nossa aula hoje. A gente vai fazer a nossa vivência hoje, uma vivência bem legal. Tá? Que faz bastante sentido dentro desse texto. Tá? Para a gente começar uma história nova. Nós estamos começando hoje, pessoal. Nós estamos começando hoje uma reprogramação. Tá? Aquilo que a gente, que dentro do curso, né, a gente cobra 2, 3 mil reais para fazer uma reprogramação, nós estamos fazendo esse curso. Uma reprogramação do nosso mapa. Eu tenho certeza que quando acabar esse período dessas aulas, nós vamos ser pessoas que vão ter um mapa totalmente diferente. Nossa realidade vai ser totalmente diferente. Vai acabar? Eu ia perguntar mesmo que vai pagar. Não. Vai acabar? Não vai acabar. Quando acabar esse processo. Esse processo. Entendeu? Começa outro, né? Começa outro. Mas quando acabar esse processo de reprogramação aqui, nós vamos ter uma vida totalmente diferente. Ah, minha vida vai mudar sozinha? Não. Eu vou ver minha vida diferente. E aí eu vou conseguir fazer minha história diferente. Já está mudando, né? Já está mudando já. Nossa vida está mudando bastante. Não só de vocês, a minha também. Sabe? Porque eu estudo muito para poder passar isso para vocês. Não cai do céu. Tá? Pessoal, então só. Nós temos ainda 15 minutos. Pensem comigo aqui, ó. As minhas experiências estão baseadas nessas cinco modos de vivenciar, digamos assim. Minhas crenças, esses elementos. Minha crença, meus hábitos, meus padrões, meus traumas e minhas heranças, tá? Vamos falar de herança então, tá? Nisso que nem que a gente não consiga terminar hoje, vamos falar um pouco de herança. Então não é hábito. Não. Como é que tá? Não é. Depois ele vai definir por quê. Falar de herança. O que a herança é? Dentro da constelação familiar a gente fala muito sobre herança, né? Bert Hellinger trouxe muito a questão da herança. Se a gente for pegar só no conceito da constelação familiar, eu entendo que ela é meio vaga com relação a isso. Diz assim, nós herdamos dos antepassados as dores deles, tá? Herdamos, né? As exclusões, a dor da exclusão, a dor da hierarquia e tal, mas como é que funciona isso? A gente precisa entender como é que funciona isso, tá? A gente vê de onde que a gente carrega essas situações. Então, minhas heranças, aquilo que eu herdei quando eu vim para esse mundo, tá? Aquilo que eu herdei, está relacionado com o primeiro manual da minha vida. A gente não nasce, a gente não sai da barriguinha da minha mãe, da nossa mãe, zerado. A gente é concebido zerado, né? Zerado. Mas a partir do momento que eu sou concebido, que começa um processo geracional, eu começo a receber informação. Informação. Bit, informação. Informação o quê? Emocional. Assim como o meu corpo começa a aprender a viver, eu começo a formar o meu corpo, e aí o meu subconsciente começa a entender como é que o coração funciona, como é que o rim funciona, e ele começa a aprender, porque vocês acham que a vida é o quê? A vida está no nosso inconsciente. A gente sabe viver porque o nosso inconsciente sabe como fazer a gente viver. Porque eu não penso para bater o coração. Vocês pensam para respirar? Vocês pensam para poder fazer a digestão de vocês? Eu nem sei como é que... Eu não sei fazer a digestão, mas eu sei como fazer a digestão. Por quê? Porque eu aprendi isso. Dentro do meu subconsciente tem um HDzinho especial lá que diz que é vida. É vida. E ali, aquela informação vida, sabe exatamente como manter a vida no meu corpo. Por isso que as nossas doenças são emocionais. Porque quando eu me sinto doente, eu digo pro meu corpo assim, ei, o HDzinho aí que controla a vida, tô doente, tá? E aí ele diz, beleza, então já, vamos adoecer então. E ele vai lá e desregula alguma coisa. Entende? Ele é burro. Meu inconsciente é burro, ele é totalmente mandado. Por isso que é fácil ser reprogramado. O inconsciente é uma máquina sem inteligência. Ela sabe viver,
e sabe se comportar. Então eu digo pro meu corpo se eu estou doente ou não estou doente. Isso é muito fácil. Existem várias linhas de pensamento que falam sobre isso, que nós mandamos a nossa saúde. Mas adoecer é muito mais fácil que se curar. Sim, por quê? Porque quando nós estamos desequilibrados emocionalmente, pode ter certeza. Você Se curar é muito mais fácil do que adoecer. Quer ver? Tu entra no processo de estresse, entra no processo de estresse, e o que mais tem, o mal da humanidade hoje em dia é estresse. Entra no processo de estresse, adoece fácil. Adoece fácil, entende? Então por quê? Porque o teu corpo adoeceu sozinho, tu é fraca? Não, porque você entrou no processo de suicídio. Sabe? Está gerando hormônio, gerando ali neurotransmissores que está te provocando. Só que se a gente souber disso, se a gente entender isso, a gente consegue se curar também, da mesma forma. E é fácil, quer ver como funciona isso? Às vezes eu consigo curar pessoas só com informação. Eu penso assim, não, mas por quê? A magia não é magia, sabe? É o tal placebo, sabe? A gente consegue curar a pessoa só com informação, só que a pessoa tem que acreditar em você. Só que as pessoas não acreditam em si mesmo, né? E o que acontece? Eu acredito no que... Se eu acredito que... Eu acredito, tá? Que a Lúcia, por exemplo, ela é uma grande terapeuta dentro do Reiki, tem um poder muito forte naquela mão ali, e se eu tô me sentindo mal, assim, cara, tô precisando energeticamente tô ruim, cara, eu vou lá fazer um reiki com a Lúcia, eu tenho certeza que vou me curar. Mas é a mesma coisa que eu falei agora, porque que as nossas aulas estão tendo resultado na nossa casa, porque a gente acredita no que está passando para nós. Exatamente. E aí muda a gente. Entende? Exatamente. E por que precisa acreditar em mim? Por quê? Porque eu criei uma identidade que funciona. Aquele barquinho foi fantástico. Entendeu? Funciona. Então o que acontece? Vários exemplos vão criando uma identidade, e aí eu consigo, através de uma palavra, mudar a vida de vocês, de um contexto, de um conselho, mudar a vida de vocês. Por quê? Porque eu sou poderoso, porque eu sou um avatar? Não sou um avatar, eu sou uma pessoa igual a vocês. Só que vocês confiam em mim. Sabe? Vocês confiam em mim. E por que eu não consigo me curar? Porque eu não confio em mim mesmo. Porque é mais fácil eu confiar num outro lá do que confiar em mim mesmo. Porque no dia que eu começar a confiar em mim mesmo, entender que eu posso me curar, e esse é o entendimento, quando eu consigo se curar, cara, fechou, não preciso de médico, não preciso de nada. Entende? Nada. Eu auto-sabotei com a minha gripe. Exatamente. Entendeu? Nos 2 cursos. Exatamente, é uma sabotagem. Entende que é um processo? Como você falou assim, mas é isso. Eu falei, cara, na hora assim, cara, tá ali, ó. A questão da Lúcia tá ali, ó. Entendeu? Que nós nos sabotamos e eu me adoeço. Mas como eu adoeço, como eu adoeço, eu posso sair. Eu posso sair, entende? Entendeu? É um processo, tá? É um processo, tá? Então o que acontece? As minhas heranças as heranças que eu carrego é o primeiro manual da minha vida. A partir dali eu começo a vivenciar. A partir daqui eu começo a ter experiências, eu começo a ter crenças, entrar em contato com novas crenças, com hábitos, com padrões, tendo os meus traumas, construindo minhas experiências e configurando quem? A minha representação interna, que é o primeiro passo do meu mapa. Cara, que bom se eu soubesse disso quando meus filhos eram pequenos. Eu ia conseguir configurar uns mapas bem legais lá na vida. Seriam homens perfeitos. Com a cabeça que eu tenho hoje, seriam homens perfeitos. Entendeu? Mas a gente não sabia disso, né? Nós sabemos que nós fizemos o que nós tínhamos. Mas as pessoas que estão tendo filhos hoje, né? Que vão ser mães ainda, né, Milena? Elas têm essa oportunidade de mudar a forma comportamental de como lidar com essas crianças. Então, primeiro manual da vida. E de onde que vem isso? Através de heranças, são 2 fatores, heranças epigenéticas e predisposições genéticas. Eu fiquei com uma dúvida agora, a gente não está evoluindo, porque a gente não está mudando, por si a gente não está mudando, a gente está ouvindo tudo, então a gente precisa ainda de alguém para confiar, para fazer o que a gente sabe que tem que ser feito.
Estou no processo. Mas a gente vai evoluindo até o Estou no ponto. processo. Estou no Eu processo, consegui. porque pode ter certeza, Carmen, quanto mais expansão de consciência você tem, mais consciente você fica do que precisa fazer. Entende? E automaticamente você começa a cada vez mais se liberar das bengalas, dos apoios, daquilo que você precisa. Entende? Do tanque mais cheio vai pro tanque mais vazio. Exatamente. E aí você começa a expandir a tua consciência e passar para outro. E o outro começa a confiar em você. Entende? Que daí você começa a passar para outro, você passar para outro. Qual é o propósito do Gerson com essas aulas? Eu não quero que vocês assim, o Gerson é o guru. Não quero. Eu quero que cada um cresça o suficiente para começar a passar para frente que essa rede se alastre. Aumente. Porque dentro do meu ponto de vista, e é um ponto de vista xamânico, sozinho eu não vou chegar em lugar nenhum. E por isso que eu falo sempre que a gente tem que criar o quê? Uma comunidade de destino. O meu propósito é criar uma comunidade de destino. Eu estou criando uma comunidade de destino. Nós estamos criando uma comunidade de destino aqui na região. O que é uma comunidade de destino? Onde todos nós temos o mesmo propósito. Propósito o quê? De sermos maiores que os outros? Não. Que possamos ser melhores. Nós sejamos melhores todos os dias, em todos os momentos, todas as áreas. Então, quanto mais eu passo para vocês, mais vocês expandem a consciência de vocês, mais vocês vão levar para casa de vocês, e as filhas de vocês vão ver, os filhos de vocês vão ver a mudança sistemicamente, vão para a constelação, o sistema de vocês vai receber essa nova informação, todos do sistema, olha como é sabe? O processo de disseminação disso é grande, tá? Eu levo para você, eu entrego para vocês o meu conhecimento, que eu estudo, que eu elaboro, vocês levam para o sistema de vocês, sendo vocês todos recebem essa informação, já passa para outro sistema e assim vai com células, vai disseminando. Não? Nós vamos contagiar o mundo, pessoal. Não? O propósito é contagiar o mundo, para que o máximo possível de pessoas na humanidade saiam do lugar onde estão. Vejam recompensa para ter motivação. Senão eu não faço. Então o que acontece? As minhas heranças elas vêm de dois lugares: heranças epigenéticas e heranças de predisposições genéticas. Tá? Nós não vamos entrar nas predisposições hoje, é só nas heranças epigenéticas. O que é uma herança epigenética? Herança epigenética é uma herança emocional. Uma herança emocional. Cara, Jéssica, mas peraí, mas tudo é emocional, então eu recebi muita carga emocional. Sim, eu recebi muita carga emocional. E vou dar um exemplo para vocês, quer ver? Que vai ficar bem claro. Os neurocientistas fizeram uma experiência certa vez, tá? Com uma ratinha. Olha só, uma rata. O que eles fizeram? Pegaram essa ratinha e deram 2 tipos de comida para ela, comida A e comida B. Ela ia comer a comida A, comidas altamente palatáveis, né, gostosas, né? E comer tipo hambúrguer, assim, tipo cheeseburger, né? Do McDonald's. Ela ia comer a comida A, quando ela ia comer a comida B, ela tomava um choque. Choquezinho, né? Só para sentir um negocinho. Ela ia comer a comida A, de boa, tomava um choque. Fizeram tanto isso que em algum momento aquela ratinha parou de comer a comida B, não ia mais lá. Porque aquele cheiro daquela comida, ela sabia que ia tomar um choque se ela fosse naquele lugar ali. Ela não comeu mais. Perfeito. Comia só a comida A. Passou um tempo, essa ratinha deu cria. O que eles fizeram? Pegaram os filhotinhos, quando eles estavam já começando a comer, fizeram o mesmo experimento com eles, porém sem o choque. Adivinha o que aconteceu? Os ratinhos sentiram o cheiro da comida B, não iam lá. Peraí, mas os caras não tomaram choquezinho. Como é que eles iam fazer isso aí? Porque eles herdaram da mãe deles, do ventre, essa herança epigenética, herança emocional. Que aquele cheiro causa dor. Aquele cheiro causa dor. Tragam isso para a vida, para a nossa vida. Quantas experiências minha mãe teve que causaram dor? Consecutivas. E tem que ser duas consecutivas, tá, pessoal? Não é assim, eu fui no. Minha mãe estava andando de bicicleta uma vez, a bumbum caiu lá, se arrebentou toda, sentiu muita dor.
não é isso, tá? Tô falando dores que são permanentes, que causam um hábito. Por exemplo, abandono. Entendeu? Mãe, olha só, mãe. Minha mãe, por exemplo, eu sei disso, minha mãe passou isso, tá? Todas as mães passaram isso, né? Abandono de mãe. Sempre que eu olhava, procurava a minha avó, mãe. A avó virava as costas. O que acontecia? A figura da mãe representava abandono. Quando eu estava na barriguinha da minha mãe, o que ela fez? Ela dizia para mim, Gerson, mãe é isso, tá? Pronto, eu saí da barriga, eu olhava para minha mãe e fazia abandono. Eu já sentia abandono da minha mãe, mesmo que a mãe não me abandonasse, entendem? E aí, o menor movimento que essa mulher faça de talvez me abandonar, eu já me conecto àquela dor. Minha mãe pode não me abandonar, mas se um dia ela saiu de casa e não voltou para casa, eu me conecto com aquela herança epigenética e configuro o abandono. E se ela fizer isso 1, 2, 3, se ela tiver que trabalhar, então, meu Deus do céu, ela todo dia. Cresço com uma configuração de abandono de mãe. E homens todos iguais. E aí muda como? Exatamente. Você entende? Entende que a questão do homem bom também é assim? Entende? Que essa herança é uma herança epigenética, herança emocional. E são muitas as heranças emocionais. E não tem como, pensem bem, não tem como eu não ter boas experiências se eu carrego uma herança dessa. Não tem como não ter traumas. Porque eu vou significar a minha vida baseada na visão da minha mãe, na visão dos meus antepassados. E por que dos meus antepassados, pessoal? Porque pensem comigo, eu herdei da minha mãe, no ventre, certo? Minha mãe herdou de quem? Da mãe dela. Meu pai herdou de quem? Da mãe dela, do pai dele. E a rede. E aí pode ser que, olha só, lá atrás, olha a filosofia das constelações, tá? Olha a filosofia das constelações, tá? Eu nunca vi ninguém chegar tão longe assim, tão profundo assim. Um constelador entender isso. Olha só. Digamos que lá atrás, 5 gerações atrás, do Gerson, houve uma exclusão de um avô. Entende? De um avô. E aí esse avô se sentiu excluído por quê? Por uma coisa que ele fez, né? Ou ele era bêbado lá, ou ele gastou todo o dinheiro da família, ou ele traiu a família, ou ele abandonou a família. Esse homem foi excluído. A exclusão causa uma emoção. Processo de exclusão causa uma emoção, abandono, tá? E aí ele viveu tanto que essa exclusão é uma predisposição, tá lá. Ela é passada, nós vamos ver como é que nós potencializamos isso. Ela é passada pro meu pai, pro meu avô, pro meu pai, mas só que o meu avô não se sentiu abandonado, meu pai não se sentiu abandonado, mas eu recebo aquela informação de abandono e eu potencializo aquilo ali. Eu vou representar o antepassado meu lá de trás. Tá vendo como é que a gente herda as heranças dos antepassados? Lá de trás. Às vezes meu pai não tem, meu avô não teve, mas eu estou representando uma exclusão lá de trás, um abandono lá de trás. Porque nós temos todos os processos emocionais possíveis. É fácil? Não é fácil. Por isso que o sofrimento da humanidade sofre. Por isso que a Lúcia está tossindo lá assim, ó, no processo de tosse. Entendem? Que nós temos, e eu não estou falando isso, pessoal, é bom te entender, tá? Assim, ó, a gente pode assim, nossa, mas o Gerson tá nos botando medo danado aqui, mas é a realidade. Nós carregamos todas as nossas dores epigenéticas dos nossos antepassados. Nós somos o top de linha. Quem já tem filho já passou para frente, mas quando nós nascemos, nós éramos o iPhone 14 dessa história. A última versão. Eu carrego todos os upgrades do meu sistema familiar. Toda dor e todo amor, pessoal. Não vamos esquecer que existe amor nessa história, tá? Eu não carrego só os processos emocionais de dor, eu carrego também a herança epigenética de amor. Entende? Então, se por exemplo,
Lá, olha só como é olha só a fofoca reversa aqui, ó. Se, por exemplo, o amor, a minha mãe foi muito amada pela mãe dela. Muito amada pela mãe dela. Olha, presta atenção nesse raciocínio. Minha mãe foi muito amada pela mãe dela. O que acontece? Quando eu estava na barriga dela, ela disse assim, Gerson, mãe é amor. Yes, muito amor, muito amor, muito amor, muito amor. Só que a minha mãe não é minha avó. E aí eu nasci e minha mãe, por alguma predisposição, me abandona. Me abandona. Por algo. O que o Gerson fazia? A tendência, não, coitado do Gerson, tá ferrado. Não. O Gerson, mesmo abandonando, eu amo essa mulher de qualquer jeito. Mesmo ela me abandonando, ela me batendo, ela indo embora, cara, eu não consigo odiar essa mulher, eu não consigo me libertar dela. Eu amo demais essa mãe, porque mãe para mim é amor. Não importa o que ela faça, é amor. Vocês entendem? Que bom, né? Sim, que nessa configuração, muitas vezes nós passamos dificuldades fortes na nossa vida, situações críticas, né? E nós não nos deixamos levar. Sabe aquela história que as pessoas assim, ó, nossa, ela vive num ambiente terrível lá, isso e deu bom. Como é que aquela criança conseguiu, viveu naquele lugar e não se perdeu? E o irmão se perdeu. Como é que ela não se perdeu, mas vivia no mesmo lugar, nasceu da mesma mãe? Por quê? Por causa dessa predisposição, por essa herança epigenética que ela carrega, do bem. Então, quando nós herdamos, quando eu falo heranças, pessoal, epigenética, eu não falo só de heranças que nos atrapalham. Eu falo também de heranças que nos ajudam. Por isso que é o equilíbrio, entende? Por isso que nós não estamos tão desgraçados, nós estamos sofrendo, tá? Mas nós estamos tão desgraçados. Nós temos muitas ferramentas, recursos para poder superar. O entendimento é super importante. Entendido? Sim. Sim? Compreendido, só falta botar no lugar agora. E como é que só para a gente finalizar, que a gente vai fazer a nossa vivência, só para a gente finalizar. E o que a gente tem que fazer? Qual é que é o processo? A Carmen perguntou, e agora como é que eu resolvo? A gente vai entender como a gente resolve. O primeiro passo é entender o manual, tá? O porquê da coisa. Exatamente. Pensa assim, ó, eu tenho uma máquina estragada. Eu não sei consertar essa máquina. Eu não sei consertar essa máquina. Não sou especialista com essa máquina. Não sei. O que eu preciso saber? Ou alguém me diga, ou eu pego o manual de instrução. Entende que eu posso dizer para você, da fórmula do sucesso para você, vai ser só um processo motivacional? Eu posso te dar assim, ó. Carmen, faz assim, assado que funciona. Você vai assim, yes, essa é a fórmula. Mas não adianta. achar a causa... Se você não encontrar, você não vai resolver. Eu só vou te motivar. E é o que muita gente faz, motivacional. Quem se constelou já com individual comigo, ele sabe como é que funciona esse processo. Porque numa constelação individual, é um processo de cocriação. Não tem que fazer isso. Entendeu? Eu levo a pessoa, e é um processo bem interessante, porque eu levo a pessoa para o conhecimento. E a pessoa faz o movimento. Ela faz o que ela quer, ela faz o que ela entendeu. E aí quando ela faz o que ela entendeu, ela faz consciente. E aí a consciência dela, agora ela tem consciência do que aconteceu e ela vai lá e mexe. Quando ela mexe, é ela que está mexendo no sistema dela. É diferente de eu chegar assim, olha, teu problema é esse, tá vendo aqui? A mãe tá assim, assado. Vamos botar a mãe aqui, vamos botar isso. Ele tá botando a mãe lá. Agora não. Eu vou botar a mãe, você vai botar a tua mãe lá, você vai passar para cá, vai tirar o amor ruim para lá, vai trazer o amor bom para cá. É um processo de imersão. A gente só consegue através da imersão. Aí terça-feira que vem a gente se encontra de novo, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, tá? E quiser compartilhar lá no grupo do Telegram, fica à vontade. A gente vai estar todo mundo conectado lá e eu vou respondendo através de áudio, através de vídeo, tá bom? Sobre esse conteúdo. É o começo de uma nova história para todo mundo, tanto aqui para o grupo presencial, né, para o grupo online. E eu tenho certeza que vai ser um bom caminho, tá? Contem comigo, eu estou junto com vocês nessa história, tá bom? Grande abraço, pessoal, fiquem bem, fiquem com Deus. Semana que vem a gente se encontra. Até mais.
Pra mim que não deu boa noite, nem Vou dar. atenção a outra pessoa.